Olá, está no ar mais um Alesp Conecta, um programa aqui da Rede Alesp que você fica por dentro de todos os assuntos, né? Sejam datas comemorativas, eventos relacionados a temas da saúde, economia, cultura, educação também. E hoje a gente vai falar sobre um assunto importante que é a tireoide. Por isso a gente recebe hoje a doutora Laura Sterianuardi, ela que é endocrinologista, vai falar um pouquinho aí sobre essa parte do nosso corpo, né, que causa tantas curiosidades. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema. Então, doutora, seja bem-vinda ao Alesp Conecta de hoje. Obrigada, Carol. É um prazer. Para a gente iniciar, então, esse nosso bate-papo, doutora, explica para o nosso telespectador, né, o que é a tireoide, onde ela está localizada, né, no nosso corpo e qual é a função dela. Acredito que seja aí uma das principais dúvidas, né, referente qual que é a funcionalidade desse órgão tão importante aqui para o nosso corpo. Carol, a tireoide, essa glândula maravilhosa, fica na região cervical anterior, bem na frente do nosso pescoço. Ela é uma glândula relativamente pequena, né? Tem 2 a 4 centímetros de diâmetro, mas ela é muito importante. Ela é uma reguladora de todo o metabolismo. Ela é uma controladora do nosso organismo desde a vida intrauterina até a velhice. Ela regula todos os órgãos, o nosso metabolismo, ganho ou perda de peso, a nossa pele, o nosso coração, intestino, rins, tudo é regulado pela ação de 2 hormônios muito importantes que essa glândula produz, os famosos T3 e T4. E doutora, né, a senhora falou aí, é uma glândula pequenininha, mas ela é importante aí para a funcionalidade também de outros órgãos do nosso corpo, né? A senhora falou aí da questão do rim, também a questão do metabolismo, aumento e ganho de peso. Então eu queria que a senhora falasse aí da função desses hormônios, né? A senhora falou quando a gente produz, tem essa questão, quando a gente produz demais e quando a gente produz de menos, esses hormônios, eles acabam causando aí alguns sintomas, né, algumas doenças por conta exatamente da produção desses hormônios. Então, eu queria que a senhora explicasse, primeiramente, sobre o hiper e o hipotireoidismo, né, que são essas duas doenças que podem ser relacionadas diretamente à tireoide. Então, Carolina, essas são 2 doenças de função da tireoide, mas também existem as doenças morfológicas, né? As lesões nodulares. Mas vamos primeiro à sua pergunta. Hipo e hipertireoidismo se referem à diminuição ou a excesso de produção de hormônios tireoidianos. E são condições bastante frequentes na nossa população. Nós temos dados brasileiros que mostram que cerca de 5% da nossa população, então eu estou falando de todo mundo, né? Não é apenas um grupo de risco, tem um hipotireoidismo. E esse número sobe muito com a idade, principalmente nas mulheres. As mulheres são bem mais afetadas pelas doenças da tireoide em geral, assim como as doenças autoimunes. A tireoidite de Hashimoto, que é a causa principal do hipotireoidismo, afeta 5 a 8 vezes mais mulheres do que homens, e essa prevalência de hipotireoidismo vai aumentando com a idade, de modo que por volta dos 70, 80 anos, você tem 20% ou até mais mulheres afetadas pelo hipotireoidismo, isto é, pela diminuição de produção de hormônios tireoidianos, com todas as consequências que ter menos hormônios tireoidianos causa. A pele fica mais seca, as unhas ficam quebradiças, o cabelo cai, você sente muito frio. Agora, nessa época do frio, isso é muito importante, dá muito sono, sensação de fadiga, de lassidão, falta de vontade.
todas as funções cognitivas diminuem. Você pensa mais devagar, você tem mais dificuldade de se lembrar das coisas, o coração bate mais lentamente, é a bradicardia, você tem um retardo de função gastrointestinal, o seu intestino fica preso, a filtração renal diminui, a função sexual diminui, tudo anda devagar no organismo. No hipertireoidismo é exatamente o oposto. A glândula produz hormônios tireoidianos em excesso. Claro que isso pode acontecer porque você está tomando hormônios tireoidianos em excesso também. As duas causas levam a um estado de hipertireoidismo, com todos os sintomas opostos ao do hipotireoidismo. A sua pele fica muito úmida, você sua muito, o intestino funciona muito rapidamente, pode até causar diarreia, o coração bate acelerado, você tem taquicardia e você pode ter arritmias ou até uma fibrilação atrial ou uma isquemia. Tudo no organismo funciona muito rapidamente, inclusive o pensamento, a fala fica acelerada, tudo no organismo fica acelerado. E doutora, a gente sabe, né, como a senhora falou, a questão do hipo funciona, vamos agora falar do tratamento, né? Funciona também com uma questão de reposição hormonal, né? E eu queria que a senhora explicasse um pouco mais para o hiper também, essa questão, às vezes a pessoa acha que está bem porque tem energia, consegue ser mais próspera no dia a dia, consegue conversar com as pessoas, mas também é uma doença que pode causar prejuízos, né? Não só essa energia excessiva, que às vezes tem essa relação com o bem-estar, mas isso também pode atrapalhar, né? Como que funciona, no caso, o tratamento para essas duas doenças? Vamos começar pelo hipertireoidismo, né? Que você falou numa sensação de bem-estar, que até existe no começo do hipertireoidismo. A doença mais frequente que leva ao hipertireoidismo também é uma doença autoimune, é a doença de Basel-Graves. E ela acontece, ela se instala de forma relativamente rápida. Geralmente são indivíduos mais jovens e percebem um crescimento da glândula tireoide, os olhos ficam esbugalhados, saltados, porque as pálpebras se retraem e em alguns dias todos aqueles sintomas que eu acabei de descrever se instalam. Principalmente no indivíduo jovem, isso realmente pode dar um burst, né? Pode dar uma sensação de empoderamento. Acontece que essa sensação rapidamente desaparece, porque o hipertireoidismo leva a uma perda de peso, principalmente às custas de massa muscular. Então, com o decorrer da doença, se instala fraqueza, perda de músculos, você também tem muita palpitação, muita taquicardia, aparecem arritmias e se tratar de um paciente um pouco mais idoso, isso pode ser muito sério. Essas arritmias podem até mesmo levar a óbito. Então, o hipertireoidismo é uma condição bastante grave, tem de ser tratada. Como que a gente trata? Bloqueando a produção dos hormônios tireoidianos. Então, existem drogas antitireoidianas, principalmente o metimazol no nosso meio. Então, com isso, a gente faz com que a glândula que está lá hiperexcitada, produzindo um excesso de hormônios, fique bloqueada, diminua a quantidade de hormônios produzidos. A gente mantém esse tratamento por um tempo prolongado, pelo menos 1 ano, 1 a 2 anos, e aí a gente espera que o organismo reassuma o controle e
o paciente possa permanecer eutireoidiano, fabricando normalmente os seus hormônios sem usar mais essas drogas antitireoidianas. Infelizmente, nem sempre isso acontece. E aí você lança a mão de terapias definitivas, como, por exemplo, o uso do iodo radioativo. Sabe, Carolina, o iodo é a matéria-prima dos hormônios tireoidianos, né? A gente fala em T3 porque ele tem 3 iodos, triiodotironina. T4 tem 4 moléculas de iodo. O que eu faço no caso do hipertireoidismo? Principalmente quando ele é causado por um nódulo, mas também na doença de base do Graves. Eu dou uma molécula de iodo com um isótopo radioativo acoplado. Então, a glândula recebe esse iodo, como ela receberia o iodo que ela usa para produzir hormônios, e ela é queimada, ela é destruída, e eu posso dosar esse isótopo para que queime a minha glândula, de modo a que ela pare de produzir hormônios tireoidianos em excesso. E, em último caso, eu posso também operar esse paciente, tirar essa glândula que está desregulada, que está produzindo hormônios em excesso. O hipotireoidismo tem um tratamento relativamente fácil, porque no hipotireoidismo está faltando hormônios. Acontece que eu tenho uma espécie de hormônio que eu consigo administrar para o paciente. É igualzinho ao hormônio produzido pela tireoide, mas ele é produzido lá na indústria farmacêutica. É a levotiroxina, que é idêntica praticamente ao T4 que a minha glândula normalmente produz. E eu tenho várias apresentações com dosagens que me permitem fazer um ajuste fino da dose de levotiroxina para que você receba hormônio tireoidiano na quantidade que a sua glândula deveria ter produzido e não está produzindo suficientemente. E doutora, em relação ao hipo, esse tratamento de reposição hormonal, ele é feito ao longo da vida, né? Então, na verdade, tem como parar no caso do hiper ou esse tratamento, ele tem que ser feito aí até o fim da vida do paciente? No caso do hipotireoidismo, no momento atual, né? Porque a ciência avança e novidades podem aparecer. Mas no momento atual, a gente prescreve essa levotiroxina para o resto da vida do paciente. E aqui, Carolina, tem uma observação que é importante da gente fazer. Como a dosagem é individual, depende de cada um, né? Alguns indivíduos têm um controle do seu hipotireoidismo com uma dose, outros com uma dose menor ou maior, porque o quanto você necessita de levotiroxina, assim como o quanto você produz de hormônios tireoidianos, depende de idade. Indivíduos mais jovens precisam de mais hormônios tireoidianos, indivíduos mais idosos precisam de menos, depende de condições fisiológicas, por exemplo, durante a gravidez, você precisa de mais hormônios tireoidianos e tem relação com o índice de massa corporal, gordinhos precisam de mais levotiroxina, depende de uma série de condições que podem alterar a absorção da levotiroxina, por exemplo, doenças, condições como pós uma cirurgia que afete o intestino. Então, tudo isso exige com que a dosagem seja individualizada. Você tem que conversar com o seu endocrinologista, com o seu clínico, para ajustar a dose de levotiroxina para a tua necessidade. E
Conforme você vai envelhecendo, essa necessidade pode mudar. Então, vai ter que haver um ajuste. Mas olha, Carolina, é tranquilo, viu? Se você tem um hipotireoidismo e está recebendo levotiroxina, basta fazer um controle uma vez por ano ou se houver alguma alteração, por exemplo, de peso, né? Nessa pandemia nós estamos comendo mais, aí você tem que procurar o seu endocrinologista e ajustar essa dose para o ganho de peso que você teve. E aí, isso é novamente regulado até você se sentir bem. E é importante, né, doutora, esse acompanhamento, como a senhora falou, são situações, né, individuais. Alguém ali precisa de uma dose menor ou maior, então não é igual para todos os indivíduos. E a questão do acompanhamento médico também é importante para o diagnóstico dessa doença. A senhora falou aí algumas condições que o hipo e que o hipertiroidismo podem causar, mas eles também não fazem esse diagnóstico apenas pelos sintomas. Como que é feito esse diagnóstico, né? E a senhora também, aproveitando, já vou emendar outra pergunta, a senhora falou da questão que as mulheres acabam sofrendo mais com as doenças da tireoide, mas isso também não é uma regra, né? Por exemplo, a gente sabe que algumas crianças podem nascer com hipotireoidismo, então eu queria que a senhora falasse da importância desse diagnóstico também precoce. E vou começar de novo pelo fim, Carolina, porque você falou de algo muito importante, que é a história do hipotireoidismo congênito, né? Uma criança a cada 3.000 ou 3.500 recém-nascidos vivos nasce com uma disfunção, com um defeito que impede a sua tireoide de produzir quantidades suficientes de hormônio tireoidiano. Isso é muito sério, muito frequente e muito importante, porque pode ser corrigido. E é por isso que a gente faz o famoso teste do pezinho, bem ainda na maternidade, ou no terceiro ou a quinto dia de vida do recém-nascido, para podermos tratar e impedir que essa criança com hipotireoidismo desenvolva alterações de desenvolvimento, de crescimento e até mesmo retardo mental. Então, isso é muito sério. A gente precisa sempre lembrar do hipotireoidismo congênito, que pode ser corrigido com a administração de levotiroxina, do hormônio tireoidiano. Mas você tem razão, o diagnóstico de hipotireoidismo não é simples. Como a gente falou, né? Qual é a mulher, principalmente, mas também o homem, que não se queixa de que a pele anda seca, cabelo está caindo e que a unha está fraca? Então, são sintomas muito inespecíficos, assim como a história do ganho de peso, né? A tireoide, como ela regula o metabolismo, ela pode favorecer, no caso do hipotireoidismo, o ganho de peso. No caso do hiper, você perde muito peso e rapidamente, eu já falei que isso é por causa principalmente da perda de músculos. Então, esse tipo de sintoma é frequentemente atribuído à tireoide, coitadinha, que leva a culpa, por exemplo, de que você engordou, mas uma série de outras condições levam a queda de cabelo, pele seca, ganho de peso, principalmente comer, né? Que é a maior causa de se ganhar peso. E estresse é um fator importante para a gente comer mais, né? A gente desconta na comida e põe a culpa na tireoide, coitadinha. Então, esses sintomas, sendo muito inespecíficos, não devem ser motivo para você correr para o endocrinologista e se queixar: ó, doutor, estou engordando, é essa minha tireoide. Calma, procure saber se você não está comendo demais, né? Para começo de conversa. E a gente deve se preocupar com a tireoide em algumas situações, por exemplo, durante a gravidez, aí é muito importante saber se a função tireoidiana está normal, porque você está dando hormônio tireoidiano para o teu bebê. Então, é fundamental fazer uma dosagem de TSH, e é assim que a gente
diagnostica, né, as disfunções tireoidianas, um simples examezinho de sangue com dosagem de TSH. Após os 60, 65 anos de idade, principalmente nas mulheres, também é recomendado fazer uma dosagem de TSH, porque, como eu falei no início, as doenças tireoidianas vão sendo cada vez mais frequentes com o passar dos anos. E como elas são mais frequentes nas mulheres, toda mulher merece uma dosagem de TSH. Lembrando que as doenças tireoidianas, principalmente o hipotireoidismo, têm um pico de incidência por volta dos 50 e poucos anos de idade, que é uma época bem complicada para a mulher, né? É a época da menopausa, é a época em que o ninho está vazio, né? Em que os filhos estão saindo de casa, que a mulher tem uma série de modificações, inclusive na vida laboral, né, no trabalho, e aí pode-se somar uma disfunção tireoidiana. Então, se você começa a perceber esses sintomas que nós aqui mencionamos várias vezes, e isso é realmente uma coleção de sintomas importantes. Teu intestino está devagar, ele não estava antes, passou a ficar bem mais lento, o seu coração não se acelera, mesmo quando você vai para a academia, a frequência cardíaca está baixa e olha, está difícil de ir para a academia, a ginástica não rende mais, tudo está parecendo difícil, complicado, existe uma lassidão, uma fadiga, falta de vontade. Se todos esses sintomas são alguma coisa nova na sua vida, está na hora de fazer uma dosagem de TSH. E, doutora, a gente falou aí dessas duas principais doenças, né, da tireoide, mas também a senhora poderia falar de algumas outras relações, doenças que também acometem esse órgão importante, né? A gente falou aí da produção dos hormônios em excesso ou se não em uma baixa escala, mas também outras condições podem afetar esse órgão importante. A gente sabe Nódulo! que Exatamente, ia falar exatamente sobre os nódulos, que em 60% das pessoas, né, podem em algum momento da vida aí desenvolver um nódulo na tireoide. Então, quando é necessário aí ter um cuidado maior, ficar alerta com essa condição também. Então, Carolina, de novo, nós mulheres somos mais acometidas pelos nódulos. Metade das mulheres acima de 50 anos tem um nódulo. E um dos problemas que a gente tem atualmente é que muitos nódulos têm sido diagnosticados por ultrassons, porque o ultrassom é um exame muito sensível. Ele é capaz de diagnosticar lesões de 3 milímetros de diâmetro. Alguns aparelhos podem ver coisas menores até. Claro que, como todo diagnóstico por imagem, ele está no olho de quem vê, mas um bom ultrassonografista enxerga nódulos muito frequentemente na tireoide. Acontece que a grande maioria desses nódulos não tem maior significado clínico. São pequenos cistos ou pequenos nódulos benignos. Mesmo quando são nódulos malignos, a maior parte dos microcarcinomas, daqueles tumores com menos de 1 centímetro de diâmetro, não evolui clinicamente. Você fica com ele lá até ser atropelado aos 120 anos de idade por um camelo naquela excursão que você vai fazer no deserto do Saara. Então, você não tem que ficar se preocupando com nódulos eventualmente diagnosticados. Quando que você tem que se preocupar com, por exemplo, um nódulo maligno, né? Câncer de tireoide é o quinto tumor mais frequente entre as mulheres. Então, realmente existe e pode ser que aquela bolotinha, aquele nódulo que você está vendo ou sentindo na sua garganta seja um câncer de tireoide.
Então, aí sim, você deve se preocupar, você está vendo, a gente pode ver no espelho, né? Como eu falei, a glândula tireoide fica no terço inferior do pescoço, mas ela fica bem pertinho da pele. Quando aparece uma bolota, um nódulo, ele é visível, principalmente quando você engole, né? Tá aí uma dica: engolir em seco, engolir, ou usar um pouquinho de água e se olhar no espelho para ver se realmente é um nódulo ou alguma sensação sua que não é real, né? Ou se aparecer algum gânglio, algum linfonodo cervical. Aí você tem que se preocupar e ir procurar o médico. Mas, sabe, Carolina, a grande maioria dos cânceres de tireoide são cânceres de evolução relativamente lenta. Então, não se desespere. Mesmo que você perceba um nódulo na tua tireoide, alguma coisa crescendo, a maior chance é de que seja algo benigno, e se for maligno, você tem muito boa chance de ser um câncer de crescimento muito lento. Como eu falei, se ele for menor do que 1 centímetro, às vezes você nem precisa operar, só ficar observando, ou opera, tira e você vai ficar curada. Doutora Laura, eu agradeço muito a participação da senhora aqui no Alesp Conecta de hoje. A gente falou aí um pouco sobre a tireoide. Eu vou deixar um espaço final para a senhora conversar com o nosso telespectador, né? O mês de maio aí é um mês de referência, de conscientização das doenças da tireoide, né? Um mês importante para ter esse olhar, né? Mas também ficar atento ao corpo durante o ano todo. Então, a senhora pode ficar com essa palavra final. Obrigada, Carolina. A conscientização sobre as doenças da tireoide tem que ser feita, porque são doenças muito comuns, né? Imagina se metade da população tem um nódulo, não é para ficar procurando por esse nódulo. Não vá fazer ultrassom, a não ser que o seu médico tenha especificamente pedido que você tem que fazer um ultrassom de tireoide, porque ele suspeita de alguma doença na tireoide. Se não, você só vai arrumar sarna para se coçar, né? Vai aparecer alguma coisa e você vai ficar se preocupando dessa coisa ser maligna, e aí, enfim, começa todo um drama, né? Pessoal, familiar, e a maior parte das vezes desnecessário. Por outro lado, as disfunções tireoidianas têm que ser diagnosticadas principalmente em momentos cruciais da vida, né? Por exemplo, na gestação, por exemplo, no recém-nascido. Então, não deixe de exigir que o teu bebê faça o teste do pezinho, não deixe de pedir para o teu obstetra solicitar um TSH quando você engravida, e se você tem alguns dos sintomas, sinais que te parecem que estão realmente associados à tireoide, conversa com o seu médico, ele vai pedir uma dosagem de TSH, e se alguma coisa aparecer, ele vai repetir essa dosagem de TSH, e aqui vai uma advertência importante: você tem que ter pelo menos 2 dosagens alteradas para fazer o diagnóstico. A gente está vendo muito caso de hipotireoidismo subclínico, e a grande maioria, cerca de 60% dos TSHs alterados, numa segunda dosagem, alguns meses depois, estão normais. Então, também não se assuste. E vamos cuidar da nossa tireoide com a recomendação de sempre: tendo uma vida saudável, alimentação equilibrada, sem excessos, evitando as comidas industrializadas, porque elas têm muito sal e, portanto, muito iodo, e isso pode ser ruim para a sua tireoide, fazendo exercícios físicos e procurando desestressar. A pandemia vai passar, nós vamos todos ser vacinados e, se Deus quiser, em breve voltaremos a ter uma vida normal.
E esse foi o Alesp Conecta de hoje com a endocrinologista Laura Sterianuardi. Falou um pouquinho com a gente aí sobre a tireoide. Obrigada mais uma vez, doutora. E você que acompanhou o programa de hoje, se quiser rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!